noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Esse nosso programa mensal, uma vez por mês, a terceira quinta-feira do mês, às 19 horas, esse nosso horário fixo que nós temos aqui, que vai ao ar essa gravação. Eu não estou ao vivo não, tá, pessoal? É gravado. E eu convido a todos a darem uma olhadinha na playlist da TV Rádio Chico Xavier, que tem aí o Encontro com o Nelson Tavares, onde a gente já fez algumas dezenas já de encontros com temas diversos. Então, se você gostar desse conteúdo, eu convido a você a dar uma olhadinha lá, tá? E também no meu YouTube, nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares. Tem bastante conteúdo lá, também tem uma playlist só com os programas, com os encontros com o Nelson Tavares, tá bom? Convido a todos a me seguirem lá também no YouTube e as outras mídias também, tá? Tema de hoje, dia após dia, a gente vai falar um pouco do nosso dia a dia, a gente vai falar de tempo, principalmente, de gerenciamento de tempo, de como nós produzimos ou não conseguimos produzir nada porque não tenho tempo para nada, Nelson, minha vida é uma loucura. Calma, vamos tentar pensar um pouco e refletir sobre esse assunto, tá? Trazer um pouco aqui de conhecimento, de gestão e também um pouco de doutrina espírita, é claro, um pouco de Jesus sempre, tá legal? Então vamos começar? Vamos fazer nossa oração para a gente elevar o nosso pensamento. Eu convido a todos, quem se sentir à vontade, a fecharem os olhos comigo. Inicialmente agradecemos a Deus Pai por tudo, por aquilo que compreendemos e o que não compreendemos, por essa vida, por essa oportunidade de estar aqui encarnado mais uma vez. Agradecemos ao Mestre, amigo, nosso companheiro que está sempre ao nosso lado, Jesus, por tanto amor derramado sobre nós, essa fonte que nos aguarda, nos espera. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal da TV Chico Xavier, TV e Rádio Chico Xavier, que também nos auxiliam nesse momento, que possamos aqui dar início a mais esse programa, buscando o conhecimento da doutrina espírita que nos auxilia com as bases no Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Vamos começar? Vamos falar um pouco sobre o dia a dia, sobre o tempo, principalmente sobre o tempo, sobre gestão de tempo. E normalmente é uma frase que acontece muito, vê se você se reconhece nessa frase, que é assim: Nelson, eu não tenho tempo para nada. A minha vida é uma correria, eu estou sempre correndo e parece que eu não saio do lugar. Estou patinando. Tem tanta coisa que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Tem tanta coisa que eu gostaria, tantos planos, mas ficaram para trás. Principalmente aqueles planos que a gente faz na virada do ano. Agora a gente está em novembro. Esse programa deve ir ao ar dia 16, se eu não me engano. Falta pouco, na virada do ano. E nós somos ótimos de fazer vários planos para 2024. Como é que vai ser ali? As realizações, as metas, objetivos a serem alcançados. E, pessoal, é ótimo fazer plano. Mas por que será que a gente não consegue efetivar eles? Por que será que a gente não consegue, de verdade, ticar da lista esses planos? Ou se a gente consegue muito pouco, está aquém daquilo que a gente gostaria de verdade. Por que será que a gente tem essa constante, essa eterna sensação de que não dá tempo para nada, que falta tempo para as coisas, que a gente está correndo e não chega a lugar nenhum, gastando energia, se desgastando, ficando cansado às vezes e dá aquela impressão que não chega a lugar nenhum. Como o cachorro que corre atrás do rabo, sabe? Gasta energia e não consegue alcançar aquilo. E tem também, atenção, tem também gente que vive buscando passar o tempo. Sabe aquela história do passatempo?
que parece que, para muita gente, não para todos, tá? E a ideia aqui não é criticar, de forma alguma. A ideia aqui é sempre a gente refletir, a gente pensar. Aliás, pessoal, para quem está chegando agora, a ideia do programa Nelson Tavares não é dar lição de moral, ensinar ninguém a ser feliz e viver a vida. É pensar, trazer reflexões, sempre amparado aqui com a doutrina espírita, com os ensinamentos do Mestre Jesus, tá? A ideia é essa. De maneira nenhuma eu quero puxar a orelha de ninguém, chamar a atenção de ninguém. Vamos pensar na nossa vida. Eu vou trazer sempre aqui conceitos, pensamentos, formas de ver, de entender, mas atenção, também uma só. Não precisa concordar comigo não, tá? Não precisa não. É só para a gente pensar e refletir na nossa vida, nas nossas questões, nas nossas dificuldades, todos esses temas que eu trago aqui. E hoje eu vou trazer esse tema do tempo, porque é um tema que balança e bate muita gente. Porque vamos lá, quando a gente tem essa sensação que não está dando tempo para nada, de repente vale a pena a gente começar a se questionar. Se questionar como é que a gente pode utilizar o nosso tempo em nosso favor. Gerir esse tempo melhor. Porque, pessoal, olha só, dá tempo para tudo. Dá tempo para tudo, desde que a gente não queira abraçar o mundo. E esse talvez seja um dos pontos fundamentais. Porque a demanda sempre vai existir e parece que a demanda aumenta. Mas o relógio só tem 24 horas. E vai continuar tendo. Então talvez o processo se inicie em separar o joio e o trigo, sabe aquela história? Vamos separar o que é prioridade para mim, o que não é. Esse é o ponto número 1. Entender que não dá para abraçar o mundo, tá? Entender que talvez se a gente vai abraçar alguma coisa, vamos abraçar o que é mais importante para nós. O que é mais importante para nós. Essa talvez seja a questão principal. Porque senão eu posso garantir a vocês, a quem está me escutando, a quem está me vendo, pode fazer o esforço que for, mas vai ficar sempre devendo. E esse sentimento de dever, de ficar devendo, de não conseguir cumprir as metas e objetivos é péssimo. É uma sensação de derrota, uma sensação muitas vezes de fracasso, muitas vezes que eu não dou conta, que eu não sou bom o suficiente, que eu deveria fazer mais e não posso, não consigo. Gera ansiedade, gera frustração, gera muito sentimento negativo. Alguém se reconhece nessa aí quando chega no final do ano e dá uma olhada lá nos planos da virada e vê que não cumpriu 10, 20%, quando conseguiu cumprir alguma coisa? Pergunto para vocês. Como é que a gente vai fazer isso, Nelson? Vamos lá. Vamos primeiro entender quais são as nossas prioridades. Entender quais são as nossas prioridades é buscar nos entender. É aquela história do autoconhecimento, a história do olhar para nós e perceber o que tem valor para mim. Porque calma, vamos entender uma coisa aqui, atenção. O que tem valor para o Nelson é diferente do que tem valor para você, que é diferente do que tem valor para o seu vizinho, diferente do que tem valor para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu colega de trabalho, e por aí vai. Às vezes nós temos valores parecidos, próximos sim, mas o importante, inicialmente, é nos questionar. O que tem valor para mim? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Então esse olhar para si e perceber aonde que a gente quer ir, o que a gente quer chegar. E nesse momento a gente vai definir as nossas prioridades e vai definir o nosso passo a passo, é a esfera mental, é o planejamento. Essa história da listinha de pegar o papel e caneta, quando a gente sabe para onde a gente quer ir. Porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, pessoal, vivemos a vida à la Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar. E vai levar para onde, eu pergunto? Para onde você quer que a vida te leve? Ou é você que leva a sua vida? Nada contra o Zeca Pagodinho, não, tá, gente? Eu gosto dele, falo sempre desse exemplo aqui, mas é um exemplo que às vezes quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, não tem planos, a gente parece muitas vezes que a gente vai viver no plano dos outros, vivendo a vida só seguindo tendências, modas,
pensamentos, ideologias, crenças. E muitas vezes a gente não faz esforço, só deixa a água levar, mas vai levar para onde? Será que vai levar para um lugar legal? Então o convite sempre, pessoal, olha só, é fazer as melhores escolhas dentro daquilo que a gente quer para a nossa vida, não o que o outro quer. O outro quer para a vida dele e que assim seja. Deus abençoe. Mas a questão é o que você quer para a sua vida? O que você está buscando? Onde é que você quer ir? Quais são os seus objetivos? Qual é a tua meta? Qual é o teu foco? Então esse é o primeiro questionamento, o primeiro passo que nos ajuda, tá? Que eu quero compartilhar aqui, pessoal, é conhecimento para dar base, alguma direção para a nossa vida. Então, nesse primeiro momento que a gente vai minimamente se entender, a gente vai ali colocar algumas metas, alguns objetivos daquilo que a gente quer. Seja de ordem material, seja de ordem espiritual, seja no ter ou no ser, que a gente já vai falar sobre isso. Mas vamos lá. A partir do momento que a gente coloca essa meta, vem um questionamento muito importante, que é o seguinte: essa meta, esse objetivo é algo palpável? É algo que dá para realizar? Interrogação. Ou não? Porque não adianta também a gente colocar uma meta que não dê para alcançar. Por exemplo, eu quero jogar bola em Júpiter. Não vai rolar. Não vai dar. Porque é algo humanamente impossível de ser realizado. Então, entender as nossas condições também, para colocar metas realizáveis. Claro que sonhar é muito bom, mas não adianta também eu colocar uma meta que eu sei que eu não vou conseguir. Então, acreditar em si, entender as nossas limitações também é muito importante. Eu talvez gostaria de ser, falando de futebol, continuando, eu quero ser o melhor jogador de futebol do mundo, mas olha só, primeiro que eu não jogo bola, sou um zero à esquerda, com a minha idade também, que eu já não sou mais nenhum garoto, não dá. Talvez se eu tivesse esse sonho lá atrás, seria um outro momento. Então, o que eu quero dizer, não é para a gente se rebaixar, se colocar na negativa, pelo contrário, é nos entender o nosso momento, aquilo que a gente consegue alcançar. Então, colocar metas realizáveis, metas palpáveis. E depois que a gente colocar essas metas, entender o preço que a gente tem que pagar para realizar isso. Entender o esforço que vai ser preciso para alcançar, para fazer essa caminhada. Não adianta só a gente colocar uma meta, vou dar um exemplo que eu gosto muito, tá? É assim, eu quero emagrecer. Aí, você me acompanha, porque esse exemplo é ótimo. Eu pesquiso tudo sobre exercício físico, pesquiso tudo sobre alimentação. Já sei agora a minha dieta, o meu plano, sei que eu tenho que me exercitar, ficando tantas horas na academia. Mas eu estou no sofá ainda planejando. E só o conhecimento não basta. O que eu preciso fazer é mudar os meus hábitos. É provavelmente mudar a minha alimentação. É ir lá no ginásio, na academia, fazer o exercício físico. E aí sim, depois de um tempo, com continuidade, com perseverança, com disciplina, nessa caminhada eu vou alcançar o meu tal objetivo, que é perder peso. Porque fazer o que eu estou fazendo agora não vai mudar o resultado. E essa é uma das grandes questões do abrir mão, do abdicar, da renúncia, que muitas vezes a gente quer muito um objetivo, mas a gente não está disposto a abrir mão de certas questões, de certos prazeres, certos hábitos. Enfim, estou pegando aqui o exemplo, pessoal, da academia, de emagrecer, mas é um exemplo só para ilustrar. O importante é a gente pegar esses exemplos e nos questionar nos nossos planejamentos, naquilo que a gente quer alcançar. A gente está disposto? Está disposto. Não só querer. Querer eu quero muito. Mas vamos lá. Está disposto a pagar o preço ou não? Isso é importante. Senão a gente fica se fazendo de vítima, bota a culpa nos outros, no mundo, fica arrumando justificativa para os outros e para a gente mesmo. Não, eu não consegui ir para a academia porque estava chovendo. Não deu para mudar minha alimentação porque
porque minha esposa, porque o meu marido, sabe, é complicado, ele sempre cozinha dessa forma, então eu não consigo fugir, não consigo não comer. Alguém parece que bota uma arma na minha cabeça e fala, come, abre a boca, mastiga agora. Entende o que eu estou falando? Esse tipo de justificativa que a gente vai arrumando, que nós chamamos de bengalas psicológicas. A gente vai se amparando aqui e ali, se escorando, arrumando uma bengalinha para se apoiar e não reconhecer, de repente, que a gente não está pagando o preço ou não está querendo pagar o preço de verdade. Então é importante a gente primeiro se situar, se entender, se questionar de verdade, francamente. E não é para o mundo, não. Faz consigo primeiro. Se entende. E aí sim, vamos botar na agenda. Vamos botar na agenda. Vamos usar o relógio. Vamos distribuir as nossas metas, os nossos objetivos em nosso favor. E não é só colocar na agenda, mas cumprir. Porque às vezes colocar na agenda também está na esfera mental, é a primeira ação e é ótimo, tá, pessoal? Gosto muito de papel e caneta e recomendo muito. É materialização do pensamento quando a gente coloca no papel e caneta. Só que a gente tem que agir. Não é só fazer agenda, tem que cumprir a agenda. Não é só botar o despertador no relógio. Quando tocar o relógio, a gente tem que fazer. Então como é que a gente vai fazer? Divide. Vamos começar dividindo aí quais são as prioridades. Quais são as minhas prioridades? Te questiona. Prioridades de ordem de materiais são importantes? Claro que são. Todos nós temos, é isso que faz o mundo se movimentar, a evolução, intelecto científico. Buscar qualidade de vida, por que não? Uma vida mais tranquila, não tem problema nenhum. Os desejos, também não tem problema nenhum. Tá? Então vê quais são as suas prioridades na ordem material. Entre desejo e necessidade, te questiona o que você deseja e o que é necessidade para você. E vai a fundo nisso, tá? Porque não tem fórmula de bolo. O necessário para uns não é para outros. O desejo para uns não é para outros. Então entenda o teu desejo e as tuas necessidades. E dê tempo para ter. Ok? Gerenciar o teu tempo. Dê tempo para ter. Mas também te questiona, e aqui talvez seja o mais importante, porque a gente está, talvez não, é o mais importante, porque a gente está aqui não só num canal espírita, mas estamos encarnados, não só para ter, mas para ser. Então são as tais prioridades espirituais. O que é prioridade espiritual, Nelson? Me explica isso aí. É ser alguém melhor. É seguir aquilo que faz sentido para nós. Eu vou compartilhar o que faz sentido aqui para o meio espírita, o que faz sentido para o Nelson Tavares, o que faz sentido para o nosso aprendizado enquanto cristãos que somos. Ser cristão não é só acreditar no Cristo, venerar, adorar a imagem de Jesus, mas é principalmente seguir os seus ensinamentos. O mestre Jesus, o mestre, por que mestre? Mestre porque ensina. A única nomenclatura que Jesus aceitou na sua passagem é de mestre, o Rabi da Galileia. O que está nos ensinando. Ensinando ao quê? Ensinando a ser. É isso. Ensinando a ser pessoas melhores. Então, as metas espirituais vai muito no sentido da benevolência, da caridade, da humildade, do amor. Por aí, não precisa ir muito, tá? Pega só alguns trechos e se questiona aquela sua dificuldade pessoal que você tem ainda, de não aceitar o próximo, de ser intolerante às vezes, de ter uma dificuldade enorme, seja ela qual for, e traz a mensagem do Cristo nessa direção. Para todo questionamento, para toda vivência, para toda dificuldade que nós temos, pessoal, há uma resposta, há um caminho no Evangelho. Se você não sabe, procura. Tá lá, tenho certeza absoluta. Todas, não há uma que não tenha. Ok? Então isso é ser. Essa é a busca de sermos melhores. Nós estamos encarnados aqui, não é para ter. A gente pode ter ou não pode ter nada. Mas uma coisa é certa,
Todos nós estamos aqui para sermos melhores, para crescermos, para evoluirmos. E é aí para isso que serve a encarnação. Então, bota as suas metas aí também, as suas prioridades de ordem espiritual. Quais são? Existem ou não? Você já parou para pensar nisso? Quando você faz a sua meta de planejamento da virada do ano, tem lá algum item daqueles tantos que você coloca, que você gostaria de talvez ser mais paciente, ser mais benevolente, ser mais indulgente, ser mais amoroso, ou não? Ou só tem ali planos de ordem material? Esse é um questionamento importante, tá? Para a gente fazer. Então coloca ali o tempo para ter e coloca o tempo para ser também. Quanto tempo eu coloco, Nelson? Quanto tempo você quiser. Mas coloca. Dê um tempo para ser. Vai de acordo com a tua consciência. Você sabe o teu tempo. Você vai gerir o teu tempo da melhor forma. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para lazer, tem tempo para estudo, tem tempo para o ócio, tem tempo para tudo o que você quiser. Vamos organizar e utilizar o tempo a nosso favor. Eu gosto muito de uma técnica, tá, pessoal? Vou compartilhar com vocês aqui, a técnica da aproximação, tá? Que são as pequenas metas palpáveis ou pequenas metas realizáveis. Eu vou compartilhar com vocês com um estudo psicológico, mas que ilustra bem aqui o nosso eu, a nossa caminhada e a forma que pode nos estimular algumas técnicas, alguns parâmetros, ou nos afastar. Nos aproxima ou nos afasta, pode ser um grande estímulo ou pode ser areia no nosso olho. Vou contar para vocês. Um exército de um país, que eu não vou falar o nome aqui porque tão pouco interessa, mas tinha uma divisão de elite de militares, esse é o nome, de alta patente, topo de gama, um condicionamento físico absurdo. E eles fizeram o seguinte teste, um teste psicológico para entender a resistência humana, entender a elaboração mental. Claro que, atenção, pessoal, a gente está falando de um exercício militar, mas vale para todos, tá? Eu estou pegando esse exemplo, depois a gente vai aplicar na nossa vida. Que é o seguinte, esse grupo, um grupo de 20 militares, eles dividiram em dois, 10 para cada lado. São igualmente capacitados. E esse grupo tinha condições já de percorrer em mata fechada, um treinamento, mais de 50 quilômetros caminhando. O caminho para chegar no objetivo com tranquilidade. O teste foi o seguinte, colocaram eles para caminhar 100 quilômetros, o mesmo caminho. E fizeram esse teste todo monitorado para entender as reações e como a dinâmica poderia facilitar ou dificultar no seguinte critério, que aí vem um detalhe, aí que está o teste. Para um grupo, eles só largaram eles no ponto de início e falaram, olha, chega lá. E tinha um caminho trilhado para os dois grupos, caminho trilhado certinho, ok? E para o outro grupo, eles, ao invés de largarem somente, eles colocaram marcações de 5 em 5 quilômetros até chegar aos 100 quilômetros. E a diferença foi que, no grupo onde não havia marcação nenhuma, mal chegou ao quilômetro 20, já tinha o pessoal querendo desistir porque não sabia onde estava, não sabia se tinha caminhado mais ou menos. Isso começou a contagiar o grupo. Começou um já a querer largar de mão e o outro começou a questionar, é verdade, não vai dar, onde é que a gente está, para onde a gente vai, perdidos, apesar de saber o caminho, mas sem o parâmetro aonde está. Sem saber se estava no quilômetro 5 ou se estava no quilômetro 75. Claro, tem um condicionamento físico que a gente sabe mais ou menos, mas depois chega uma hora que a gente se perde. E, por outro lado, o outro grupo, com as marcações direitinho, trabalhou no sentido inverso. Passado algum tempo, os mesmos 20 quilômetros onde o outro grupo já estava querendo desistir, batendo cabeça, o pessoal estava mais motivado, porque viu que tem 25 quilômetros, mas nossa, estou com muito gasto, muito bem disposto, a gente vai conseguir, vamos embora, e um estimulando o outro. E num movimento proativo, benéfico. Qual é a lição aqui
desse exercício para a gente trazer para a nossa vida. As pequenas marcações são extremamente importantes para nos estimular na nossa caminhada, perdão, na nossa caminhada, no nosso objetivo final. Porque a gente pode até saber o caminho, porém, apesar de saber o caminho, o passo a passo e solidificando de alguma forma a direção, de alguma forma a gente ir encontrando e se reencontrando, e se alimentando, se retroalimentando nas nossas passagens, quilômetro a quilômetro, momento a momento. Como é que a gente vai fazer isso na nossa vida, Nelson? Eu não sou militar, perdão, eu não sou militar, não tenho treinamento excessivo, não quero andar e caminhar na mata. Mas é assim, vamos para a prática agora, trazer para a nossa vida? Por exemplo, tem muita gente que gostaria de ler. Ah, Nelson, eu quero ler, mas eu não tenho paciência, não tenho tempo para ler, Nelson, não tenho tempo. Aí quando eu vejo, vou dar um exemplo aqui, eu sou espírita. Aí todo mundo fala que quando a pessoa gostou do espiritismo, chegou lá no centro, viu uma palestra, poxa, legal, gostou, vai ficando, e falam assim, olha, lê o Pentateuco. O Pentateuco, para quem não sabe, são os 5 livros que são a base da doutrina espírita, ok? A doutrina espírita está ali, nos 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, e faltou mais algum. Peraí, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, agora me perdi. Enfim, daqui a pouco vem. E o Evangelho, claro, gente, desculpa. Esqueci do Evangelho, talvez o mais importante. O Evangelho, muito bem. Então temos ali o Pentateuco. E aí, vamos lá, vamos para a parte que interessa, vamos voltar aqui. E aí a pessoa chega e vê os 5 livros e fala, meu Deus, mas tem livro ali mais de 300 páginas. É muita coisa. Não dá não. Não dá para mim, é muito difícil. E quando a gente vê a distância, olha que interessante, para chegar lá, falar, é muita coisa, eu não vou ler isso não, vou assistir uma palestra ali ou outra, já tá bom já, chega. Para quê estudar mais? Não quero saber não, o livro é enorme. E a pessoa nem conhece, nem começa. Nem começa. Ou então a gente pode fazer o seguinte, sabe o que a gente pode fazer? Não foca em ler o Pentateuco, os 5 livros, foca em ler 5 páginas. 5 páginas diárias. 5 páginas diárias. Fica mais fácil ou não? Será que você consegue? 5 páginas diárias? Eu respondo para vocês, consegue. Quem quiser, consegue. Quem quiser, consegue. E aí, cabe a nós. Então, 5 páginas dá para fazer. Então, vamos se esforçar um pouquinho. E, naturalmente, a gente vai chegar mais cedo ou mais tarde no tal Pentateuco. Eu estou pegando o Pentateuco, pessoal, como exemplo. Se você não quiser Pentateuco, não leia. Qualquer outro objetivo, qualquer outra meta na vida. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes o fulano ou a fulana tem um sonho na vida, tem uma vontade enorme de realizar algo, desde os 15 anos de idade. E hoje tem 50 e não realizou. Vou pegar um outro exemplo aqui. Aprender um idioma. Às vezes o camarada ou a camarada quer aprender uma língua nova desde os 15 anos de idade. E hoje está com 50 e ainda não teve tempo. E já passaram ali alguns aninhos, né? 35 anos e não aprendeu. Mas aí vamos questionar aqui. E ainda está em tempo, tá, pessoal? Se é o teu caso, está com 50 hoje, ainda dá. Ainda dá. Você não sabe quando é que você vai desencarnar. Talvez você vai desencarnar com 100. Então você está na metade do caminho ainda, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. 1 hora. 1 hora por semana. 1 horinha. Se você se comprometer em 1 hora por semana. Na semana, pessoal, vou lembrar, são 168 horas. 168 horas. Então eu te questiono, 1 hora, será que você consegue se comprometer? Aí começa o grande questionamento da gestão do tempo. Quanto tempo você fica na frente da TV? Quanto tempo você fica na frente do celular? Só fazendo assim, ó. Passando o tempo. E passar não sei vocês, tá? Digo por mim, passar 1 hora, 2 horas às vezes fazendo assim,
Eu nem percebi, falei, caramba, o tempo voou. Alguém se reconhece com isso? Não. Ou sou só eu? E essa mesma hora que a gente poderia estar utilizando, por exemplo, e uma hora na semana que eu falei, para aprender uma nova língua. Para aprender uma nova língua. Então vamos voltar aos exercícios aqui, porque a gente tem um tempo, já passou um tempinho. Vou adiantando, tá? Porque se a gente fica falando aqui, fica bastante tempo. A gente tem que cumprir a hora aqui. Então, vamos voltar para os exercícios, papel e caneta, vamos materializar isso. Vamos fazer uma lista de tudo aquilo que eu gostaria e não tenho tempo. Faz uma lista. Faz uma lista. Mas não é para fazer a lista no celular ou a lista mental, não. Eu gosto e convido vocês a fazerem uma lista num papel bonitinho, a moda antiga, tá? Para quem é malta jovem, é garotada, existe caneta e que existe papel, tá? Então vamos colocar, materializar, porque tem um sentido todo também na materialização quando a gente escreve, tá? Que eu não vou explicar aqui, senão a gente vai ficar muito tempo explicando. Mas vamos lá. Faça essa lista de tudo aquilo que você gostaria e não tem tempo. E faz outra lista. Agora vem a importância. Faz a outra lista que é o seguinte. No teu dia a dia, pega uma semaninha e faz essa análise e vai anotando durante uma semana. Uma coisinha só, tá? Quantas horas você fica, por exemplo, em mídia social? No Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no sei lá o que mais, no YouTube. Quantas horas? Claro que a gente pode aproveitar e ficar no YouTube para ver vídeos como esse, que eu acho que ajudam muito, por exemplo, tá? Mas a maior parte do tempo a gente fica vendo videozinho de meme, que é engraçado também, gente. Não é para não ver vídeo de meme, mas vamos lá. Pega essas duas listas e bate. E aí a gente faz uma escolha, faz uma decisão. Dá para botar no relógio também e ficar vendo besteira, ficar vendo meme. Mas vamos pegar as duas listas e bater uma com a outra, equiparar uma com a outra e planejar e executar aquilo que a gente quer. Abrir mão. Então se você fica, vamos pegar aqui o exemplo, 1 hora por dia em mídia social, são 7 horas na semana. Estou inventando aqui um número, tá? Mas você também quer aprender uma nova língua, como eu dei de exemplo aqui. Então faz o seguinte, continua 6 horas, mas pega 1 horinha só, investe em você. Não é para deixar de ver as porcarias que você está vendo. Porcaria não, mas as coisas engraçadas, tem coisa boa, eu adoro o meme também, tá, gente? Estou falando aqui o desperdício do tempo e o investimento do tempo. É isso que eu quero falar. Naquilo que a gente quer alcançar. Nessas metas realizáveis, palpáveis. Seja elas quais forem. Então vamos planejar, executar, mas principalmente, pessoal, atenção à disciplina, tá? Porque é muito fácil a gente voltar ao velho eu, aos antigos hábitos. A gente está falando aqui de criar novos hábitos. E o processo de criar novos hábitos não é um estalar de dedos, de uma hora para outra. Não tem milagre, tem trabalho, tem dedicação, tem perseverança, tem continuidade no propósito, porque a gente sabe aquilo que a gente quer, que é alcançar um objetivo X, Y ou Z. Então, para criar novos hábitos, a gente tem que permanecer firme no propósito, tá? Porque senão é muito fácil, atenção, é muito fácil voltar ao antigo normal, voltar ao hábito que está lá. Tá bom? Para finalizar aqui, eu quero falar só mais uma coisinha, porque a gente tem tempo. Esse é o assunto que dá para a gente falar horas e horas, dias e dias, que é o seguinte, é o tempo nessa divisão toda, nessa elaboração toda da gestão do nosso tempo, que eu quero fazer o convite é o seguinte, é o tempo essencial para a vida de todo mundo, que é o tempo para a tua base. É o tempo para te fortalecer, é o tempo para trabalhar lá, ó, na estrutura, firme, no solo, no teu pé, nas tuas pernas, que vão te dar alimento, alimento para a alma, e isso eu quero destacar porque acredito, estou compartilhando a minha visão, que isso vale para todos nós. É essencial, é necessário. Para quê? Para lidar com as tribulações da vida. Altos e baixos da vida todos nós vamos ter.
Agora, se fortalecer é opção tua. Te preparar para os altos e baixos é opção tua. E por isso, a importância do fortalecimento da nossa alma, do alimentar a nossa alma. Evangelho, tem um evangelho, o evangelho uma vez por semana. Eu vou mais além, tá, pessoal? Evangelho, leitura edificante, uma vez por dia. Ai, Nelson, mas eu não consigo. Faça as tuas escolhas. Porque é muito fácil, vamos para a prática aqui, pessoal, vamos lá. É muito fácil ficar com o padrão lá embaixo, a vibração lá embaixo. Vibrando em violência, em negatividade, em maledicência, em coisa ruim. No teu trabalho, na tua casa, na televisão, na internet, o tempo inteiro. Agora, para elevar esse pensamento, para elevar essa vibração, tem que buscar um conteúdo que às vezes parece, e a sensação que a gente está nadando contra a maré. Então, se o caminho é esse, pega um livrinho, pega o evangelho. Ah, mas eu não consigo porque é muita coisa. Olha só, vamos lá. De novo, vamos trabalhar com tempo? 24 horas tem um dia. Eu peço um esforço de 2, 3 minutos. Você consegue? Ah, Nelson, porque não tenho tempo para parar para ler o evangelho. Então faz o seguinte, vamos lá, mais uma vez. Dançando conforme a música. Deixa um evangelho, deixa um livro edificante no banheiro, do lado do vaso sanitário. Eu tenho certeza que o teu corpo vai te colocar lá sentadinho, bonitinho. E nesse momento, ao invés de você levar o celular e ficar vendo um monte de besteira, pega o evangelho e lê e alimenta a tua alma. Tá aí uma dica. É trabalhar aquilo com aquilo que a gente tem. Tá, pessoal? Então eu vou só reiterar aqui o alimento para a nossa alma, o fortalecimento. Dá tempo para nós. Dá tempo para trabalhar essa base, esse trabalho diário, porque é muito fácil deixar correr e quando a gente vai ver, o fogo já está lambendo. Como a espiritualidade nos fala, eu vou repetir aqui. Nenhum incêndio começa de uma hora para outra. Começa, sabe como? Num foguinho pequeno ali, no cantinho. Às vezes é um acender de um fósforo, que a gente não dá atenção, que a gente não quer trabalhar, que a gente não quer ir lá apagar, que a gente não quer trazer luz, trazer água para aquele fogo, enfim, luz não quer trazer água. E se deixar correr, não tiver vigilante, não tiver atento, é fácil demais pegar fogo na casa, no prédio inteiro. E quem já se queimou com esse fogo sabe com o que eu estou falando. Então, por isso, o vigiar e orar, não é só orar o tempo inteiro, é trazer essa oração aqui, ó. Filme, música, conversas edificantes, livro, instrução, palestras como essa, encontro com o Nelson Tavares, programas, aquilo que te faz bem. Aquilo que te faz bem. Nessa lista que você vai fazer, percebe aquilo que te faz bem e aquilo que te faz de mal também. E multiplica, replica aquilo que te ajuda nessa caminhada. Tá bom? Pessoal, já estouramos o nosso tempo. Tá? Vou fazer a oração. Mais uma vez eu vou convidar, se você gostou dessa reflexão, desse pensamento, tem vários como esse, tá? Aí na playlist, na TV Rádio Chico Xavier, Encontro com o Nelson Tavares e também convido a todos, lá no meu YouTube, pessoal, tem mais de 200 vídeos, até eu me choquei outro dia, falei, caramba, 200 vídeos? Nossa, mais de 200 vídeos, tá? Entre estudo, que a gente já fez estudo de livro, palestra, programa, participação, tem um pouco de tudo, tá? nt.Nelson Tavares, repetindo, nt.Nelson Tavares. Me segue lá, que tem bastante coisa se você gostou desse conteúdo aqui, tá? Vamos fazer oração? Convido a todos, quem quiser sentir a vontade, a fecharem os olhos comigo e assim agradecemos a Deus Pai. Agradecemos a Mestre Jesus, o nosso amigo, o nosso companheiro. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, ajudando a iluminar a nossa percepção e trazer esse abraço, esse calor para o nosso coração. Dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro com o Nelson Tavares.
Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem aqui no Encontro com Nelson Tavares. Tchau, tchau.